Vamos então à parte 2 da aula que trata a etapa 5 da metodologia de modelagem. O objetivo apresentado lá na primeira parte, quinta etapa, a introdução de elementos do domínio da solução computacional. Estamos tratando a etapa de projetos. Muito bem, então lá na parte 1 da aula nós vimos como fazer isso. E agora na parte 2 da aula nós vamos ver exemplos. Então, dois exemplos que estão colocados no jogo da velha. Então, elementos do domínio da solução computacional no jogo da velha, diz ali no slide. E o que nós vamos tratar? Então, ali embaixo fala necessidades computacionais identificadas para o nosso exemplo do jogo da velha. Trataremos duas. Primeiro, interface gráfica standalone baseada em Java Swing. Ok. Segunda, persistência em arquivo baseada em serialização de Java, o objetivo de armazenar partida em andamento e recuperá-la. Bom, então vejam, o nosso algoritmo tratado na primeira parte ele tem 3 passos. Primeiro, identificar uma demanda tecnológica, ok, 2 demandas tecnológicas, interface gráfica e persistência. Escolher, na medida em que eu tenha liberdade de escolha ou não, mas definir a opção tecnológica para cada uma. Muito bem, aí está colocado também, olha, para a interface gráfica a opção tecnológica será Java Swing, e para a persistência a solução tecnológica será serialização de Java. Aqui algumas observações. Um primeiro ponto é o seguinte, quando se definiu esses exemplos com essas opções tecnológicas, o objetivo foi escolher opções tecnológicas mais simples possíveis, né? Não, digamos assim, dificultar a vida de quem vai assistir essa aula por conta de não conhecer uma opção tecnológica. Por exemplo, imagine que para a interface gráfica eu resolvesse produzir uma interface web. Possível, sim, possível. Mas isso envolveria, digamos assim, um desafio tecnológico que excluiria, digamos assim, parte dos potenciais alunos desta aula. Então, quando nós escolhemos, o próprio exemplo do jogo da velha é isso, né? Alguma coisa extremamente simples. Então, a ideia dos exemplos é sempre que se ilustre aquilo que se está tratando, mas que o exemplo não seja, digamos assim, um fator de complicação. Então, do nosso algoritmo de 3 passos, 2 passos aí estão colocados. Então, identificação de uma demanda tecnológica e seleção da opção tecnológica específica que irá tratá-la. Primeiro, interface gráfica, trataremos com Swing. Segundo, persistência, trataremos com serialização. E o terceiro e último passo, que é o que nós vamos ver nos exemplos, é o quê? A modelagem. E a modelagem consiste em quê? Em percorrer as 4 etapas com foco no domínio da solução computacional. Não faremos isso agora nesse exemplo assim completamente, passo a passo, etapa por etapa, mas nos 2 exemplos nós trataremos questões pontuais, questões que se destacam, na verdade, em cada um dos 2 exemplos, ok? Mas a prática é essa, quer dizer, identificada a demanda computacional, definida a opção tecnológica, eu vou inseri-la na modelagem. Para inseri-la na modelagem, percorrerei as 4 etapas. Etapa 1, modelagem de classes e casos de uso, tem que alterar alguma coisa? Etapa 2, identificação de atributos, tem que identificar atributos? Etapa 3, casos de uso, há casos de uso novos a detalhar, há alterações nos casos de uso anteriormente modelados. Etapa 4, modelagem de estados, há classes novas que precisarão ter diagrama de máquina de estados associado. Muito bem, então esse é o caminho. Bom, vamos lá. Começando então com o primeiro exemplo, exemplo 1, interface gráfica para o jogo da velha. Então ali está dito, a necessidade de interface aparece no início da modelagem na forma do ator-jogador. E diz ali, o ator não está associado a qualquer tecnologia específica. Então vejam, nós identificamos lá no início da modelagem, precisa ter uma interface com o jogador. Essa interface com o jogador foi modelada na forma de um ator, que nós chamamos de ator-jogador, que tratamos como classe ao longo de toda a modelagem. Não associado a qualquer tecnologia, quer dizer, esse ator pode dar origem a uma interface standalone, que é o nosso caso, sim. Pode dar origem a uma interface web, sim.
Mas lá no momento do domínio do problema, nada disso foi tratado. A interface com o jogador é um ator chamado ator-jogador, ponto. Bom, e ele foi tratado ao longo da modelagem do domínio do problema, e diz ali no final, esse ator-jogador, esta classe ator-jogador, possui atributos e métodos identificados nas etapas anteriores. E aí diz o seguinte, não está especificado quem invoca esses métodos. Porque nós dizíamos, olha, há uma invocação na interface. Então, nós sabemos que a interface não está toda construída no ator. Então, na verdade, quem invoca esses métodos do ator, que seria lá o elemento externo, na verdade vai precisar ter uma ponte tecnológica, uma interface gráfica entre a pessoa do jogador para a invocação chegar na classe ator-jogador. Então, o caso de uso iniciar partida, na verdade só um trecho do caso de uso iniciar partida, lá do jogo da velha. Então diz ali, vejam, o iniciar partida começa com a invocação do método iniciar partida para o ator-jogador e segue. Então vejam, a linha de frente do início do disparo desse processo é quem? É o ator-jogador. Até então, para nós, ele é a interface. Só que agora nós vamos detalhar isso. Não, peraí. Agora nós precisamos da solução tecnológica específica para tratar essa interface. Então, como chega aquela invocação do método iniciar partida para o ator-jogador, que está indefinido nesse diagrama da análise, esse diagrama vai ser complementado e, não, peraí, esse iniciar partida vem sim lá de um elemento da interface gráfica. Bom, outro exemplo, o caso de uso procedimento de lance, da mesma forma. Observem, lá em cima, quer dizer, a primeira mensagem, o clique, que é a seleção da posição, chega no ator-jogador. Aliás, esse caso de uso procedimento de lance foi o que nós usamos como exemplo na aula da etapa 3, refinamento de casos de uso. Então, a linha de frente, do início de tudo, do disparo de tudo, é o ator-jogador, que até então, na análise, até então, para nós, ator-jogador é a interface. Bom, agora nós vamos, inclusive, observem lá na parte mais baixa do diagrama, na linha de existência do ator-jogador, que o ator-jogador, lá no início, ele recebe o clique, e lá na parte baixa do diagrama, do trecho do diagrama apresentado, vejam, ele vai exibir estado. Puxa, mas será que é o ator-jogador realmente que vai exibir estado? Bom, vamos ter que decidir isso. Será que ele realmente vai implementar a janela gráfica do jogo? Vamos ter que definir isso. Agora, o ponto é, elementos do Java Swing entrarão na modelagem e afetarão a modelagem que nós produzimos até agora. Nós abstraímos até a análise o que exatamente é a interface gráfica. Nós dizemos, olha, é um ator. É um ator. E abstraindo, não tratando qualquer questão de especificidade tecnológica. Muito bem, e ao refinar os casos de uso e a participação do ator, vejam, nós temos esse conjunto de métodos e aquele atributo identificados no ator. O ator tem um atributo que aponta tabuleiro e o ator, o jogador, tem todos aqueles métodos que foram identificados no refinamento dos casos de uso. Então, há já um conteúdo, porém, até o momento não há nenhuma referência, nenhuma ligação a alguma opção tecnológica específica. Muito bem, agora nós precisamos tratar isso. Então, vamos definir a interface. Então, começando a definir a interface, então eis que aí há um rascunho, à mão, um desenho da interface. Eu propositalmente fiz esse rascunho de interface à caneta e não um editor gráfico, para dizer o seguinte, olha, agora a gente começa concretamente a materializar quem é quem. Não necessariamente usando um ambiente de programação ou um editor gráfico, mas nós vamos materializar quem é quem da minha interface gráfica. Então vejam, nesse desenho lá em cima, eu estou dizendo, olha, lá no topo eu quero ter um menu. Lá nesse menu eu vou ter as opções iniciar, reiniciar, salvar e recuperar. No meio eu tenho, vejam, mensagens ali, um campo de texto. Um campo de texto em que o programa se comunicará, dará as informações ao usuário. Olha, agora é a vez do jogador tal, a partida terminou empatada, o jogador tal é o vencedor, coisas desse tipo. E lá embaixo
o tabuleiro do jogo da velha. E vejam aí, nós começamos também a definir, poxa, como nós vamos tratar tecnologicamente essa questão? Ah, serão labels com imagens, diz ali no manuscrito. Então, 9 labels alinhados naquela topologia 3x3 do tabuleiro do jogo da velha, labels com imagem. Então, cada um dos labels mostrará uma de 3 imagens, a imagem do tabuleiro da posição vazia, a imagem da posição com X, a imagem da posição com bolinha. Então vejam, eu já comecei a definir elementos concretos do mundo computacional. Eu preciso de menu, eu preciso de campo de texto, eu preciso de label, eu preciso de uma janela gráfica para conter todos esses elementos. Muito bem, então esse é o ponto, Então agora, concretamente, esta é a minha demanda tecnológica. Bom, nós já definimos que a opção tecnológica para implementar isso será o quê? Swing, será Swing. Ok, muito bem. Então, pensando em Swing, nós estamos pensando o quê? Olha, a nossa janela gráfica será uma subclasse de JFrame. Muito bem, a nossa janela gráfica será uma subclasse de JFrame. Nós temos 2 possibilidades colocadas aí na imagem. A possibilidade à esquerda, fazer com que o ator-jogador, o nosso elemento que até então na análise nós tratamos como sendo a interface, ser ele subclasse de JFrame. Possível? Claro que é possível. Uma outra possibilidade, colocado no lado direito, criar uma nova classe que eu chamei de janela principal JV como subclasse de JFrame e esta janela principal apontar o ator. Então, o que aconteceria na opção à direita? A interação com a janela gráfica aconteceria com a instância de janela principal JV, que repassaria essas invocações para o ator-jogador, e aí naqueles diagramas que nós acabamos de ver de sequência, quer dizer, aquelas mensagens que chegam ao ator-jogador e eram mensagens achadas, mensagens perdidas, mensagens achadas, então com o emissário indefinido, agora o emissário seria definido. Olha, quem invoca aqueles métodos, o método clique, o método iniciar partida do ator-jogador, não está indefinido, mas vai ser a instância de janela principal JV. Bom, então depende, digamos assim, de qual dessas 2 possibilidades nós vamos escolher. Bom, isso tem que ser feito, obviamente, uma avaliação para cada caso. Então, por exemplo, se eu escolho a opção da esquerda, a primeira, fazer o ator-jogador ser subclasse de JFrame, quer dizer, eu teria na minha classe ator-jogador, além daqueles elementos que nós acabamos de ver, eu teria outros elementos correspondentes aos elementos inerentes ao JFrame, os elementos de interface, os elementos da janela gráfica. Na segunda opção, à direita, eu teria uma separação. Quer dizer, aquilo que já está no ator-jogador permaneceria como está, e os novos elementos correspondentes à construção da janela gráfica, os elementos da janela gráfica, ficariam na classe janela principal JV. Muito bem, é uma escolha a ser feita. Bom, aqui eu fiz a escolha da segunda opção. Bom, então, eu optei pela segunda opção, a opção à direita, usa a criar uma nova classe, janela principal JV, como subclasse de JFrame, e ela apontando o ator-jogador. Por quê? Basicamente eu quis separar aquelas especificidades inerentes a uma subclasse de JFrame daqueles elementos que nós já produzimos no ator-jogador, ao invés de colocar tudo numa classe só. Mas não vou entrar aqui no mérito de discutir melhor-pior. É uma solução possível, a outra também seria. Muito bem. Adotada esta opção, o que acontece? Bom, outros elementos serão incorporados à minha modelagem. E aí nesse diagrama de classes nós vemos apenas alguns. Eu não aparece aí, por exemplo, o label que eu vou precisar para construir o mapa do jogo da velha do tabuleiro, o menu, o campo de texto, então nada disso apareceu ainda. Não, mas aqui uma parte dos elementos aqui comporão a interface gráfica. Então observem,
ali à direita no diagrama de classes, circundado em vermelho, ator, jogador e tabuleiro, aquilo ali são classes que já existiam, né, da análise, foram classes identificadas na modelagem da análise, domínio do problema. Agora, com a introdução dos elementos do domínio da solução computacional, vejam, ali no meio, JFrame como superclasse e a janela principal JV que nós criamos como subclasse, e essa janela principal apontando também à esquerda, JDialog, então com multiplicidade de 4, precisaremos de 4 diálogos para interação com o jogador, e ali uma subclasse JDialog, que eu chamei a classe de diálogo símbolo. Basicamente essa classe é o quê? Olha, ela vai apresentar os dois símbolos X e bolinha e vai perguntar para o usuário qual símbolo com que símbolo ele quer jogar, né? Com o X ou com a bolinha. Bom, e outros elementos, como eu já disse, precisa botar menu, precisa botar campo de texto, os labels, e obviamente eu vou ter um subsistema de interface. Elementos novos entram na minha modelagem. Muito bem. Vamos à parte dos casos de uso, né? A modelagem de classes, ok, foi alterada, acréscimo de classes. Casos de uso. Bom, a interface gráfica me introduz novos casos de uso? Não. Né? Porque a interação do jogador com o programa já estava prevista na forma do ator-jogador, em todos os casos de uso. Mas eu vou ter que repensar, como nós já tínhamos adiantado, esses diagramas, essa modelagem dos casos de uso. Então, aqui nós temos o diagrama de sequência do caso de uso procedimento de lance, que eu já tinha mostrado antes, e eu estou ali destacando o ator e as funcionalidades do ator. Lá em cima, então, na primeira mensagem, o ator recebe a invocação do método clique, indefinido de onde, e lá embaixo o ator é responsável pela exibição do estado após o tratamento da posição. Muito bem, vai ficar assim? Não, peraí, agora entrou a interface, a janela gráfica. A janela gráfica é realmente o ponto de atuação, de interação com o usuário do programa, e aí vejam, esse diagrama vai dessa situação antes para esta nova situação que eu estou dizendo depois. Então notem ali no destaque, em vermelho, que entrou um novo objeto nesse diagrama de sequência, que é a instância de janela principal. O clique que o ator-jogador, a invocação do método clique lá no topo do diagrama que o ator-jogador recebe, vem exatamente da janela principal. E a janela principal, vejam lá, a primeira mensagem do diagrama, ela recebe uma invocação de clique e ali há uma nota dizendo método acionado por um evento de mouse. E para nós isso está bem, por quê? Porque esse método vai ser, o método clique da janela principal, ele vai ser associado ao quê? Ao clique lá em um dos labels que compõem o mapa do jogo da velha, do tabuleiro do jogo da velha na janela gráfica. Vamos associar esse método a um clique naquele label, e como isso é tratado? Bom, Swing resolve isso para mim, tá bom, tá ótimo. Fechou, com isso aí eu consigo implementar meu software. Então a janela principal vai receber esse clique, esse método clique, que esse método clique é o que? Associado, digo ali, a um evento de mouse, concretamente um clique de mouse sobre um label. Muito bem, e aí ele vai repassar esse clique, então a janela principal vai invocar esse clique do ator-jogador e segue o caso de uso. E lá embaixo, ainda na parte vermelha, na parte destacada em vermelha, veja que o método exibir estado, quer dizer, a responsabilidade de exibir estado que antes estava no ator-jogador, foi deslocada para o objeto janela principal JV. Então não vai ser o jogador, o ator-jogador que executa exibir estado. Então o método exibir estado sai do ator-jogador e passa para a janela principal. Por quê? Olha, não é o ator realmente que vai exibir o estado, mas a nova classe chamada janela principal. Aqui uma observação. Se eu tivesse optado pelo ator-jogador ser subclasse de JFrame,
a responsabilidade continuaria na classe ator-jogador. Então essa responsabilidade teve que ser deslocada em função do quê? Em função da minha opção de não fazer o ator-jogador ser subclasse de JFrame, ok? Muito bem. Então, passemos agora para o exemplo 2. Bom, observem que eu estou, como eu disse, eu estou saltando outras questões. A gente também teria que olhar se eu preciso fazer modelagem de estados para as classes da interface gráfica, passar pela identificação de atributos também, outras etapas. Eu estou saltando isso e eu quis destacar o quê? A parte da identificação de classes e a parte da alteração da modelagem de casos de uso. Muito bem, então passemos agora para o exemplo 2. Então, exemplo 2, persistência para o jogo da velha, né, baseada em serialização Java. Então aqui o primeiro comentário. A persistência de dados não faz parte da modelagem até então desenvolvida. Então não há, se nós olharmos aquilo que foi produzido, casos de uso identificados, nas aulas das etapas anteriores, tratando o jogo da velha, quer dizer, em nenhum momento nós tivemos um caso de uso que mencionasse de algum modo persistência de dados. Então vejam, como eu tenho agora, estou diante do tratamento dessa necessidade, e foi especificado lá no início que a tal da persistência será o quê? Armazenar uma partida em andamento e recuperar essa partida posteriormente para que ela seja continuada. Convenhamos, no contexto do jogo da velha isso é alguma coisa até idiota. O jogo da velha é alguma coisa muito curtinha para a gente guardar uma partida na metade e depois continuá-la. Mas, de qualquer modo, como eu disse, o foco do exemplo é a simplicidade. Então faremos isso. Queremos armazenar uma partida em andamento e queremos recuperá-la para que ela possa ser continuada. Então, diante disso, diante desses requisitos, ali no segundo ponto diz, esses requisitos estabelecem o quê? Essa necessidade de armazenar a partida e recuperar a partida, que se reflete em quê? Em 2 novos casos de uso colocados ali no final. Caso de uso armazenar partida, caso de uso recuperar partida. Muito bem, nós não tínhamos esses elementos antes. Então aqui, vejam, nós temos a identificação de novos casos de uso. E é isso principalmente que eu quero destacar nesse exemplo. Muito bem. E agora nós entramos numa questão. Bom, nós temos que armazenar uma partida para que ela possa ser recuperada, mas o que exatamente vai ser armazenado? Então, 2 questões. O que vai ser armazenado e quem vai armazenar? Então vejam, nós temos agora, olha, a opção tecnológica é serialização Java, ok? Muito bem, partamos para a modelagem e vamos tomar as decisões em relação a essas 2 questões. O que vai ser armazenado e quem vai armazenar? Muito bem. Este diagrama de classes, ele mostra já a minha solução adotada. Ele mostra a minha solução adotada. Então ele circundado naquele pontilhado vermelho, estão as classes ator-jogador, tabuleiro e imagem de tabuleiro, são classes previamente definidas lá na análise, quando eu estava trabalhando no domínio do problema. Particularmente aquela classe ali, dentro do circundado de cima, imagem de tabuleiro, lembrando, é aquela classe que traz o estado da partida a ser apresentado na interface quando é procedido um lance. Muito bem, e aí? Bom, e aí, nós já temos essa imagem de tabuleiro, vejam, que são informações do estado do jogo que eu passo para a interface e apresentar o jogo, o estado da partida. Aí nós nos perguntamos, puxa, mas aí nessa classe imagem de tabuleiro, eu já tenho o estado da partida, será que não é isso que eu devo armazenar? O estado da partida? Eu diria sim, mas não apenas isso. Por quê? Porque essa classe imagem de tabuleiro, ela não tem informação dos jogadores. Ela tem uma mensagem apenas que diz
É um string, basicamente, né? Ele diz quem vai jogar, quem é o próximo que vai jogar, já que eu tenho uma partida em andamento. Né? E o mapa do tabuleiro. O mapa do tabuleiro é importante. Né? A mensagem não tanto. Então, o que eu preciso saber? No mapa do tabuleiro eu tenho os símbolos. Né? O X é a bolinha e, obviamente, há uma associação de seus jogadores. Então, o que eu preciso na prática? Eu preciso de uma informação adicional, que é o quê? A identificação dos dois jogadores, qual o símbolo, X e a bolinha, que na verdade são inteiros, né, dos dois jogadores, e quem é o próximo que joga, que, portanto, na hora que a partida for recuperada, deve ser habilitado. Tá? Muito bem, com essas informações, eu peguei essas informações, identificador dos dois jogadores, símbolo dos dois jogadores, e quem é o próximo, quem é o jogador que deve ser habilitado quando a partida for recuperada, né, qual dos dois, e resolvi criar uma nova classe, ali à direita, que eu chamei de imagem de jogadores. Chamei imagem de jogadores só porque a outra eu tinha chamado de imagem de tabuleiro. E a imagem de jogadores mais imagem de tabuleiro tem a informação suficiente para armazenar uma partida, o estado completamente de uma partida com seus jogadores, e depois recuperar. Muito bem. E aí criei lá em cima, no meio, uma classe que eu chamei de estado parcial partida, que agrega esses dois elementos, a imagem de tabuleiro e a imagem de jogadores. Muito bem, e isso é o que vai ser armazenado. Muito bem, peguei essas classes todas, disse, olha, elas realizam a interface serializable de Java, né, portanto, armazenáveis em arquivo, e lá no canto superior esquerdo, eu criei uma classe que eu chamei de armazenador, que vai ser o responsável pelo armazenamento de dados. Do quem vai armazenar, muito bem, é a classe armazenador. Então, elaborei uma solução assim, muito simples, que no código da classe armazenador, ela tem o endereço físico de onde estará o arquivo. Então, essa classe armazenador receberá uma instância de estado parcial da partida, por isso o armazenador aponta. Abre um arquivo, guarda lá dentro e está armazenado. Na hora da recuperação, abre o arquivo, pega o objeto, devolve, está recuperado. Tá? Muito bem. E no canto inferior, melhor dizendo, lado esquerdo, a classe de baixo, ali no meio, janela principal JV, eu estou dizendo, olha, a janela principal JV, a nossa interface gráfica, aponta, lá no canto superior esquerdo, aponta o armazenador. Então a janela terá a opção de salvar, de recuperar, e ela acionará o armazenador para fazer isso. Uma solução extremamente simples, então observem que a construção dessa solução demandou a criação desse conjunto de classes, que aí está, classes criadas, a interface reusada, e junto com elas as classes que eu já tinha, que estão ali destacadas em vermelho. Muito bem, e aí eis um novo caso de uso, o caso de uso de armazenar partida, que inicia lá com o método salvar na janela principal, na interface gráfica. Então estou com uma nota ali associada dizendo assim, método acionado por um evento de mouse clique. E nesse caso, obviamente, seria o quê? Acionar uma opção do menu, opção de menu, armazenar partida, salvar partida. Né? Muito bem, e aí? O que se segue? Olha, da forma como foi construída essa solução, a janela principal solicita para o ator jogador, primeiro invoca o método informar estado, que devolve a imagem de tabuleiro, que é alguma coisa que já está pronta lá da análise. Agora, um complemento é informar dados dos jogadores, que vai devolver aquela nova classe e imagem de jogadores. Muito bem, esses dois elementos, essas duas instâncias são recebidas, é instanciada um estado de partida, esse estado de partida recebe a imagem de jogadores e a imagem de tabuleiro como parâmetro, agrega os dois objetos, e é instanciado um armazenador, que no seu código tem o endereço do arquivo, e esse objeto, estado de partida, é passado para o armazenador. Olha, armazenador, armazenar, última mensagem no diagrama. Armazenar, um parâmetro dados de partida, que é uma instância de estado parcial de partida, e aí o armazenador vai pegar esse objeto, vai guardar lá no arquivo
que no código dele está definido onde. Tá? Muito bem. No caso de uso recuperar, que não está apresentado aqui, ele vai fazer o oposto, né? A interface gráfica recuperar, vai pedir para o armazenador esse objeto armazenado e, obviamente, vai passar isso para o ator-jogador, dizendo, olha, recupere a partida e esses elementos serão desmontados, o estado da partida será recuperado, né? O tabuleiro será montado, os jogadores serão instanciados, dados dos jogadores serão passados e eu terei aquela partida recuperada. Muito bem. Sobre esses dois exemplos que nós acabamos de ver, o exemplo da interface gráfica com swing, o exemplo da persistência com serialização. Como eu já tinha dito antes, está repetido aí, soluções bastante simples para a implementação de interface e persistência. Então estou destacando aí o que eu já disse. O objetivo, ilustrar como soluções tecnológicas específicas se encaixam no processo de modelagem. Quer dizer, domínio do problema e domínio da solução, digo ali, não são universos isolados. Então, quando às vezes as pessoas pensam que estão fazendo modelagem, e aí fazem modelagem de análise e acham que o trabalho acabou, e daí para frente trabalham só com código, está errado. Está errado. A minha modelagem tem que tratar domínio do problema, domínio da solução. E os dois universos integrados, porque tem que trabalhar junto. Eu estou produzindo um programa, não estou produzindo programas diferentes. Muito bem. Então, seguindo em frente, digo aí, generalizando a introdução do domínio da solução na minha modelagem. Primeiro ponto que eu estou dizendo é o seguinte, demanda o conhecimento das tecnologias específicas adotadas, é óbvio. Eu não vou conseguir fazer modelagem, introduzir na modelagem uma opção tecnológica se eu não conheço essa opção tecnológica. Primeiro eu vou ter que estudar a opção tecnológica. Segundo ponto, é necessário ter a capacidade de incorporá-las ao projeto. E digo ali, casamento harmonioso do domínio do problema com o domínio da solução, como nos exemplos que nós fizemos. Então, entraram os elementos do domínio da solução, foram incorporados à nossa solução, se uniram aos elementos previamente identificados do domínio do problema e nós temos a nossa modelagem agora mais completa, cresceu, mais próximo daquilo que será a minha solução final. Muito bem. E aí com isso nós chegamos ao final da etapa 5, inserção do domínio da solução. E aí quais são os resultados que nós temos agora, supondo que nós percorremos as etapas de 1 a 5? Bom, etapa 1, primeira modelagem estrutural e dinâmica de sistema. Classes, casos de uso, visão geral de interação. Etapa 2, identificação de atributos. Etapa 3, refinamento daqueles casos de uso identificados na etapa 1. E etapa 4, modelagem de estados das classes, as classes que eu identifiquei na etapa 1 e que eu selecionei adequadas para modelagem de estados. Então vejam. E agora etapa 5, inserção do domínio da solução. Então na etapa 5, na prática eu fiz o quê? Voltei e trabalhei em cima das 4 primeiras etapas, 1 a 4, porém agora meu foco no domínio da solução tecnológica. E um algoritmo de 3 passos aí destacado. Primeiro passo, identificar demandas tecnológicas. Segundo passo, definir as opções tecnológicas, a opção tecnológica de cada demanda. E terceiro passo, incluí-las na especificação. Aí este terceiro passo, sim, a inclusão da opção tecnológica na especificação, é que consiste em percorrer as 4 primeiras etapas, como nós já vimos. Muito bem. Então, aqui está o sumário da quinta etapa, a introdução dos elementos do domínio na solução computacional, que repete aquilo que eu já falei. Então, lá no topo, à direita, o primeiro passo do algoritmo, identificar a demanda tecnológica. O segundo passo, definir a opção tecnológica. O terceiro passo, a grande atividade de baixo, que é a rotina de modelagem, composta pelas 4 etapas. Muito bem, e aí com isso nós encerramos a etapa 5, que foi a apresentação daquilo que seria a etapa de projeto, as atividades da etapa de projeto, a modelagem do domínio da solução computacional.
Bom, como atividade complementar, recomendo a leitura de um capítulo do livro Como Modelar, com o ML2, o capítulo 6, Introdução de Elementos do Domínio da Solução Computacional. E, evidentemente, também como atividade complementar, exercitar modelagem. Então, minha recomendação, continuar a modelagem iniciada como exercício das etapas anteriores, aplicar os procedimentos apresentados. Então é importante praticar modelagem, tá? Não apenas assistir às aulas, é importante praticar modelagem, porque modelagem, nesse ponto, se assemelha à programação. Não basta compreender, tem que praticar, senão não sai nada. Tá? Muito bem, então com isso nós encerramos esta aula de apresentação da quinta etapa, introdução dos elementos do domínio da solução computacional, então modelagem de projeto. Ok, encerramos aqui.